Alô? Alô? Bom dia, queridos. Graça e paz. Tá um calorzinho, né? Não sei se você, mas eu estou com calor danado. Mas tudo bem, vamos em frente aí. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que domingo de manhã o pessoal não está muito acostumado, né? Só para quem fazia o trilho, né, Caio? Quem fazia o trilho de manhã que está acostumado a vir aqui. Mas, que bom. O propósito é que você possa ter o tempo com a tua família também à noite, né? Os teus familiares também, para passar esse Natal juntos aí. Obrigado pela presença de cada um, meus queridos aí, o Rodolfo, o Carlos, o Léo, suas esposas aí, Soninha. O Léo está aí? O Léo, cadê? O Léozão não está aí? O Léo não está aí, não? Não, perdão, o Igor. Estou até confundindo os nomes já. Estou confundindo até os nomes já. Meus amados, Caris, querida, preciosa. Não vinha a Caris já há mais de 60 anos, não via a Caris já. Deus que abençoe a Caris, querida, preciosa, linda. Amém, amados. Só tomar uma água aqui para... Eu confesso que eu estou um pouco nervoso aqui, pessoal. Estou nervoso porque esse pessoal da música me quebrou já de cara já. Esse Luciano não tem jeito. Cadê o Lu? Você... Ó. Seu cara, meu irmão. Maravilhoso. Esse tempo de louvor, adoração. Eu já me derramei ali já, né? Comecei a chorar ali, já me quebrantar. Oh, Deus, que coisa maravilhosa. Exaltar a pessoa de Cristo. As pessoas estão comemorando aí, muitas pessoas, como a Tânia falou, a pastora Tânia falou, não tem nem noção, né? E infelizmente a cultura moderna, pós-moderna, tem substituído Cristo pelo Papai Noel, né? Até famílias cristãs, infelizmente, de forma sem entendimento, têm introduzido nas suas casas, para os seus filhos, a pessoa do Papai Noel. Está completamente errado, querido. Porque o Papai Noel não é nada. Tudo está em Cristo. O Papai Noel é uma propaganda para vender produtos, é um comércio, para fazer as pessoas comprarem, consumirem, terem coisas, né? Então essa é a ideia do Papai Noel. Mas a verdade, a história do Natal, né, que pessoas dizem que nasceu em 25 de dezembro, isso também não é comprovado, independente de qualquer coisa, é Cristo. Nós estamos aqui para exaltar a Cristo e para glorificar a Cristo, e é tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amados, eu só queria fazer, antes de começar propriamente no texto, na mensagem, né? Está aqui, o Verbo se fez carne, né? O Verbo se fez carne. Eu queria dar uma dica para vocês, né? Que agora vai começar um novo ano, né? A gente tem estimulado os irmãos na leitura da Bíblia, né? Tem essa Bíblia agora 365, né? Que é uma Bíblia, ela não é sistemática, né? Ela não é em ordem não é sistemática de Gênesis e Apocalipse, ela mistura alguns livros da Bíblia, né? Mas é importante, que te ajuda na leitura, né? Eu quero te dar uma dica para você. A Bíblia, né? Normalmente nas traduções, aqui é só para você te ajudar, ela tem 3 tipos de traduções, 3 tipos. Tem a tradução literal, ou literalidade, que ela é traduzida de acordo com o texto, no original, palavra por palavra. A tradução por equivalência dinâmica, ela é traduzida de acordo com o texto original, mas trocando palavras para ajudar e facilitar no entendimento daquele que está lendo. E as paráfrases, que são traduções livres, né? Que o autor trabalha dentro de um texto, ele pega um texto, traduz aquele texto dentro de um contexto, né? Tentando facilitar também o entendimento. Então, na tua leitura, eu daria essa dica para você, principalmente no teu devocional, né? Que é um tempo que você investe mais tempo ali para meditar, para se alimentar da palavra, né? Naquela leitura corrida. Procure ler em várias versões, né? Procure estar, porque isso te ajuda no entendimento. Você lê uma versão, não entendeu, você vai para outra versão, aquela palavra ela é diferente, então te dá um entendimento, um esclarecimento melhor. Então, todas as Bíblias são boas, todas as traduções são boas, só é uma dica para te ajudar na leitura, né? Para criar uma facilidade no teu entendimento. E eu vou fazer isso aqui hoje com vocês. Eu vou estar lendo na NAA, né, Nova Almeida Atualizada, né, mas também em conjunto com a NVT, que é a Nova Tradução Transformadora. E vocês vão perceber na prática aqui que ajuda a leitura nas duas formas, ajuda a entender melhor o texto, a compreender melhor o texto, dá mais dinamismo para o texto, para a tua vida, né, e assim você consegue poder se beneficiar melhor da palavra, né. É lógico que a revelação vem pelo Espírito Santo. Então, vamos lá, vamos começar. Você que está com a tua Bíblia aí, pode abrir em João, capítulo 1. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14.
Abriu aí? João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Gente, eu não sei vocês, eu li esse texto várias vezes, né? Em todas as traduções possíveis que eu tenho em casa lá. É maravilhoso, é extraordinário a profundidade e a essência desse texto. Vamos lá, versículo 1. Eu queria que você lesse, tá? Está até aqui também no telão, né? Para quem quiser facilitar a leitura aqui. Não sei se está na versão NAA. Ó, pessoal da mídia, beijo, hein? Vocês são demais, hein? Joia. Isso aí, galera. Olha ali, querido. Acompanha comigo lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vi a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Paizinho querido, nesta noite nós nos colocamos diante de Ti com temor e tremor, clamando a Tua graça para que a Tua palavra seja revelada de uma maneira poderosa, sobrenatural aos nossos corações, para que possamos entender a essência do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que possamos entender a grandeza do Teu amor e do Teu poder em nossas vidas e sobre as nossas vidas, que o Senhor possa usar a minha vida para ministrar aos meus irmãos, à Tua igreja, com sabedoria, com graça, com discernimento e com muita humildade na Tua presença, para que em tudo Cristo e somente Cristo seja exaltado e glorificado. Amém. Amados, é importante só fazer uma pequena introdução com relação ao Evangelho de João. Todos sabem, o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, né? O apóstolo amado. Ele foi escrito na cidade de Éfeso, é uma cidade predominantemente grega, né? Por volta de 80 a 95, no final do primeiro século. Então, ele escreveu esta carta. É importante para você entender o contexto da mensagem. Ele escreveu essa carta dentro de um contexto grego, né? De um contexto helenista, com muitas ideias filosóficas, né? Muitas ideias humanistas que estavam ali reinando naquela época na sociedade, independente do governo romano. A mentalidade grega, a ideia grega, a filosofia grega predominava naquela região, né? naquele período e naquela região, e João escreve, né, na cidade de Éfeso lá. E é interessante, quando você faz uma análise mais profunda nos evangelhos, você percebe que dos 4 evangelhos, os 3 primeiros são diferentes de João, por isso que eles são conhecidos como evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto que os 3 primeiros têm mais uma visão histórica, bibliográfica de Jesus, já o apóstolo João, ele tem uma mensagem mais cristológica, mais cristocêntrica, né? Não que os outros evangelhos não são bons para ler, só para vocês entenderem.
É porque a preocupação deles era algo mais do momento. Por exemplo, Mateus escrevendo aos judeus. Então, o foco da mensagem de Mateus era para o povo judeu, para que eles entendessem a pessoa de Cristo como rei. Olha, Jesus veio para salvar o nosso povo. Então, o foco de Mateus era o povo dos judeus, são judeus. Marcos, ele já pregou com foco mais para os romanos naquela época. Tanto é que ele enfatiza no seu livro muitos milagres de Jesus, mostrando Jesus como servo, que ele veio para servir as pessoas. Então, a ênfase de Marcos são os milagres de Jesus, né? E Lucas, né, o grego, né, o doutor Lucas, o foco dele foi mais para os gregos, em especial o Teófilo, né? Então a mensagem dele mais voltada para os gregos. Então ele é mais minucioso, ele é mais detalhista, né? Ele vai argumentando, ele pesquisa. Então você percebe que ele tem um cuidado maior com as colocações, com as palavras, para que fique fácil de entender para um povo grego que não entendia o contexto judeu, né? E João, como ele escreveu mais para o final do primeiro século, os 3 primeiros evangelhos já tinham sido escritos há uns 20 anos atrás, então já era uma outra realidade. Então ele não precisava falar de novo, olha, Jesus nasceu. Tanto é que ele nem fala do nascimento de Jesus. Ele já começa detonando já no primeiro capítulo. E o verbo se fez carne, já de cara. Enquanto os outros livros falam de Jesus, sua genealogia, Jesus nasceu em Belém, tal, Maria, e assim, enquanto a história de José, tal. Você percebe que João não tem essa preocupação. A ênfase dele é na pessoa de Cristo, como Senhor, como Rei, como Deus, né? Então, é importante para a gente entender esse propósito da escrita do apóstolo João. E hoje, dentro desse texto que eu li com vocês, eu vou tentar enfatizar 3 pontos. O texto é muito profundo, queridos. Eu confesso para vocês que o que eu vou falar aqui ainda é pequeno, muito pequeno, perto de todo esse contexto, porque eu sou muito pequeno, sinceramente, muito pequeno. Quando eu fui estudar, comecei a estudar esse texto, vejo a grandeza do texto, a profundidade do texto, que é algo muito grande para mim. Então eu falei, vou parar por aqui, porque se eu me aprofundar mais, eu vou me perder no texto, porque ele é muito profundo, ele é grande demais, é maravilhoso demais. Então eu tentei simplificar para mim, entendendo sobre esse texto. Eu coloquei em 3 pontos. Primeiro ponto, a divindade de Cristo. Então João enfatizando, mostrando Cristo como Deus. No segundo ponto, eu vou colocar Cristo, a vida, e Cristo, a luz, que Ele é a luz e Ele é vida. Esse é o segundo ponto. E no terceiro ponto, a gente vai falar sobre o propósito de Cristo. Por que Ele veio? Por que Ele se fez carne? Por que Ele habitou entre nós? Amém? É o Josué, tá, pessoal? Vamos lá, queridos. Então, gente, já de cara, João já vem com uma ideia extraordinária. Qual que é as primeiras palavras do texto ali? Qual é a primeira palavra que João coloca ali? No princípio. Quando você ouve essa palavra, no princípio, o que você lembra? Para quem lê a Bíblia ali, né? Para quem lê a Bíblia, né? O que você lembra? Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E olha o contraste que João faz aqui, gente. Pelo menos que foi o que eu entendi, tá, queridos? Eu olhei nesse texto, no princípio. Aí, quem lembra faz uma referência lá a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na NVT, já fazendo a comparação aqui, eles colocam assim, João fala, no princípio era o verbo. Na NVT fala, aquele que é a palavra já existia. Olha que interessante, numa versão fala verbo, noutra versão fala palavra. Era o verbo. Aí eu entendi na outra versão, já existia. E qual é o contraste? Quando fala lá, no princípio criou, esse criou teve um início, teve um princípio. Deus criou, então Ele começou algo ali naquele momento, criou algo. Já João fala, no princípio, este verbo já era, esta palavra já existia. Antes de qualquer coisa, antes da criação do mundo, Ele já existia. Por que João fala isso, queridos? Porque essa palavra, né, não quero ser aqui um filósofo aqui, nem devagar com vocês aqui, essa palavra no original é logos,
Verbo, palavra, tem um sentido, mas na tradução no original dele, grego, é logos. E quando você vai lá pesquisar, se você colocar no Google lá e pesquisar logos, cara, você fica doido, porque é uma palavra muito profunda. Além de ser verbo, palavra, razão, existência, princípio, lógica, ela é muito profunda essa palavra, querido. É muito extensa. Aí você pesquisa um pouco mais para fundo essa palavra logos, você volta alguns séculos antes, né, naquela Grécia Antiga, aí você lembra daqueles filósofos. Quem já não ouviu falar aqui de Platão, Sócrates, já falar Aristides, né? É Aristóteles, né? Aristóteles, Heráclito, até os nomes dos caras é complicado, gente. Tinha um que é Pampe não sei o quê, que já me perdi também. Eu fui começar a ler, já me perdi. Né? Então, todos aqueles caras, sábios demais, inteligentes demais, filósofos, e as pessoas param para ouvi-los, querido. Só que eles ficavam, querido, com aquelas ideias e criavam uns pensamentos, cara, e se aprofundavam naquilo. Eles eram bons, e essa palavra logos também tem esse sentido de retórica, de oratória, de discurso. Olha, está entendendo? A palavra. E eles levantavam esse discurso muito profundo naquela época. Olha, o logos. O que é o logos? O logos é aquilo que bota ordem no universo. O logos, o princípio, né? A palavra, o verbo, é aquilo que dá razão, que dá propósito às coisas, é aquilo que coloca o mundo em ordem. Mas entendam, eles colocavam isso, eu estou sendo limitado aqui, não consigo me aprofundar como eles, só que eles colocavam de uma forma muito bonita, um discurso muito amplo, eles chegavam com aquelas palavras bonitas e as pessoas ficavam, e ficam, olha, o princípio, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, e aquelas coisas ficavam, e aquele pensamento grego começou a dominar, tanto é que você vê isso na Bíblia, né, o pensamento helenista, né, os caras pensavam muito racional, eles não criam na criação, eles não criam na encarnação, eles não criam na ressurreição, e nada disso, tudo que é bíblico eles não criam, querido. A ideia deles era só pensamentos, filosofias, e Paulo fala sobre as vãs filosofias, né. Então eles ficavam divagando e de repente, quando chega na época de João, esses pensamentos tentaram entrar na igreja. Sabe, esses pensamentos, não foi bem assim, Cristo não veio assim, não, ele é Deus, não tinha como você fazer carne, porque a carne é má, e fica uma mensagem, sabe, e isso começou a tentar entrar na igreja. É interessante que João vivia um período muito difícil naquela época, porque de um lado tinha o pensamento grego, a filosofia grega, os pensamentos, a racionalidade, e por outro lado tinha o quê? Os judeus, tentando impor as suas leis, os seus atos judaicos. Então a igreja ficava assim, as pessoas, então eu sou judeu, eu sou grego, de onde que eu vou? E de repente vem João com esse entendimento, ele fala, ei pessoal, no princípio era o verbo, no princípio a palavra já existia. Isso que vocês denominam como pensamento, como algo pessoal, sem razão, sem algo ser vivo, mas algo apenas burocrático, é a palavra que se fez verbo, ele mostrando que tudo está relacionado à pessoa de Cristo, e que não teve um início, Cristo já existia antes de todas as coisas, ele é Deus. Essa é a argumentação de João aqui, querido. Nessa época, nesse período, ele é o verbo. Quando o princípio começou, a palavra já estava lá. E ele continua. O verbo, ou a palavra, como diz na outra versão, estava com Deus e o verbo era Deus. Entenda, João está batendo com os caras, com esses filósofos, com essa mentalidade helenista, grega. Não é assim como estão pensando, não, gente. O princípio quando começou como sabe a teoria do Big Bang, né? Tudo começou como uma explosão. Você já ouviu falar disso aí, né? Começou uma explosão. Gente, você vai estudar isso, você não vê sentido, não vê compreensão científica. São tudo divagações, são tudo teorias, sabe? Que não tem fundamento, que não traz nada de concreto. E aí João fala, não, que a verdade está em Cristo. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o próprio Deus. Ele é a razão, a explicação de todas as coisas. Por quê? Porque eles ficavam divagando. Quem sou eu? Para onde eu vou? Que tal? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? E tal. Não, querido, Jesus é a razão de tudo. Jesus preenche tudo. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, pronto. Essa mentalidade, essa ideia que João estava pregando, colocando para a igreja. Porque, lógico, João estava pregando para a igreja, né? Não para eles, para a igreja, para que os irmãos entendessem essa realidade espiritual.
Pare de ficar buscando filosofias, pare de ficar buscando mestres em si, basta, vamos trazer para hoje, querido, basta, para de ficar buscando coach, que traz palavrinha moderninha, faz uma salada com a Bíblia, mistura, põe os ingredientes ali, arroz, feijão, macarrão, e faz uma salada para as pessoas, toma isso aí, engole isso aí, e as pessoas ficam, o verbo, a palavra é Cristo, eu vou encontrar isso na Bíblia, mas quando eu me dispor a buscá-la, de todo o meu coração, e não me deixar levar por esses enganos, por essas coisas que não tem nada a ver com a palavra. Ele existia, estou usando as duas versões, tá, pessoal? No princípio com Deus. Quando Deus criou, ele já estava lá. Então João, claramente, ele já defende Cristo, a divindade de Cristo, e de que Cristo sempre foi o verbo que se fez carne. Paulo também defende isso em Colossenses 1,17, diz assim: ele, se referindo a Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo existe através de Cristo. Eu não sei se você está entendendo a grandeza da pessoa de Jesus. A grandeza do nosso Senhor. Por isso, quando o pessoal estava cantando aqui, o pessoal do louvor, eu me derramava ali, eu falei, Senhor, como Tu és grande, como Tu és grande, como Tu és tremendo, como Tu és soberano. Eu comecei a imaginar, quem sabe em casa estudando, eu confesso com vocês, é difícil, quanto mais eu estudava, eu falava, meu Deus, que amor é esse, que Deus é esse? Você já se colocou, é difícil, né? Mas já tentou se colocar no lugar de Jesus, querido? Jesus, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o grande, eu sou, o Rei de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, que existe antes de tudo. Imagine. Aí você tem a Trindade ali, né? Que é outro mistério que nós não conseguimos entender, porque nós somos muito limitados para isso. Está lá a Trindade reunida, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem está em pecado, está distante de Deus, desobedeceu a Deus de forma voluntária, né? Não quis ouvir a voz de Deus, preferiu ouvir a voz da serpente, do diabo, do que ouvir a voz de Deus. Aí Deus fala, olha, estou conjecturando, tá, pessoal? Olha, filhão, para se cumprir essa justiça, para aplacar a minha ira, porque havia uma sentença sobre o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Essa morte é separação. Além da física, que obviamente aconteceria depois, mas a princípio foi a separação de Deus. Por isso que ele foi expulso do jardim. Não podia estar na presença de um Deus santo. O pecado trouxe condenação. O homem estava escravizado. Então precisaria ser resgatado, restaurado, restituído. E através do sacrifício santo. De forma simbólica, você vê o Velho Testamento, havia o quê? Sacrifícios de animais. Ovelhas eram oferecidas com perdão de pecado. Com perdão de pecado. Só perdão. Só perdoava. Não tinha o poder de tirar o pecado. Só perdoava. Era o propósito do sacrifício. Então, havia o perdão. Mas isso não trazia, não restaurava a comunhão com o homem. Ele ia lá, tinha que entrar no tabernáculo, oferecer a sua oferta, somente o sacerdote podia oferecer, mas as pessoas continuavam o quê? Distantes, desconectadas de Deus. Aí, cara, Deus fala, você tem que se fazer carne. Você tem que abrir mão da sua glória. Eita! Você tem que abrir mão da sua santidade, da sua presença, da sua onipotência, da sua onisciência, dos seus atributos divinos. Você tem que se abrir e se fazer pequeno. Eu vou fazer uma comparação aqui, bem bobinha aqui, sabe, querido? Eu gosto do Super-Homem. Sou fã do Super-Homem. Gosto daqueles negócios lá que ele faz lá, né? Que ninguém vence ele, né? Só a Kryptonita, né? Mas uma comparação boba assim, eu comecei assim, falei, cara, é tipo Super-Homem com uma formiguinha, sabe, querido? Faça assim imagina um Super-Homem, né? Aquele Super-Homem, né? Pega o mais moderninho, que o moderninho é mais bonitão, né? Mais fortão. Os outros velhos estão meio quebrados já. Esse mais bonitão assim, fortão, aquela voz bonitona assim, né? Poderoso. Aí se compara com uma formiguinha.
É tipo assim, cara, o super-homem virou uma formiguinha. Isso, guardar suas proporções. O grande Deus, o Senhor do universo, se fez homem. E por amor a quem não merecia. Não dá para entender, gente. Não bate a conta, não bate. É logicamente para quem reconhece, se reconhece como pecador, para quem reconhece, para quem não reconhece, não sei, não vai adiantar nada, muita coisa. Mas quem reconhece, eu sou pecador, sou tão fraco, sou debilitado da minha vida, preciso de alguém, de Jesus. Reconhece. Deus se fez homem e habitou entre nós. Abriu mão da sua glória, da sua santidade. Versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Na NVT, por meio dEle, Deus criou todas as coisas, e sem Ele, nada foi criado. Gente, você entendeu aí a palavra? Tudo foi criado por causa de Jesus. Tudo foi criado por causa de Cristo. Sem Ele, João está dizendo ali, ó, sem Ele nada teria sido feito. Tudo que existe só tem propósito e sentido por causa de Cristo. Tudo, absolutamente tudo, inclusive eu e você. E é interessante, quando você vai para Mateus 28, 18, bem no finalzinho já, ele diz assim, depois que ele ressuscitou, né, ele já estava para ascender aos céus, bem no finalzinho, ele diz para os discípulos dele: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Todo o poder para quê, querido? Para restaurar o homem, para transformar o homem, para libertar o homem. Você entende? Ele continua sendo Deus, mas o homem não podia ser transformado sem haver sacrifício, sem haver substituição. Então ele se fez carne, viveu como homem, tomou nosso lugar naquela cruz, levou sobre si a nossa condenação, a ira de Deus, para que nós fôssemos o quê? Justificados, fôssemos restaurados, fôssemos redimidos, reconciliados com Deus por seu intermédio, através da sua vida. Agora eu tenho todo o poder para restaurar, para trazer de volta o homem à presença de Deus, porque antes era unigênito, único, agora é o primogênito, é o primeiro. Então você percebe que nesse primeiro ponto, que João enfatiza de modo muito claro a divindade de Cristo, a grandeza que Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a razão de toda a existência. Sem Ele, sem Jesus, nada existiria. Ele é o centro de todas as coisas, é cristocêntrico, a palavra, o verbo, a verdade. Vamos para o ponto 2? Irmão, só para explicar de novo, tá? Eu não estou nervoso, tá, irmão? É minha maneira de falar, tá? Tem uns que ficam assustados, olhando assim, parece que o cara está bravo. Não, meu irmão, é minha maneira de falar, né? Você percebe que eu não consigo ficar estático, mas é a minha maneira de se expressar. Então eu não estou bravo, pelo contrário, estou muito feliz, porque falar de Jesus para mim é a maior alegria que eu tenho. Grande Edson. Segundo ponto, agora outra ênfase, querido. A vida e a luz em Cristo. Olha o versículo 4. A vida, aqui a vida que se refere à vida zoe, né? Vida divina, não é vida humana, a vida de Deus, estava nele, e a vida que estava nele, era a luz dos homens. Na NVT, aquele que é a palavra, possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Alguns versículos de João, para você ter ideia dessa profundidade. João 11, 25. Eu sou, Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. João 12, 46. Eu vim ao mundo como luz. É outra ênfase que João dá no Evangelho todo, querido. Essa questão de Jesus se colocando como eu sou.
Lembra de Moisés lá, lembra da sarça ardente? Quando Moisés estava lá naquela ver a sarça lá, estava curiosinho lá para ver a sarça lá, e Deus falou, quando for enviar você para Israel lá, o que eu vou dizer para o pessoal lá que você é, eles não te conhecem, apenas diga, eu sou, te enviou. E aí você vê em João aqui, você vê várias passagens, 7 passagens na verdade, Jesus declarando, eu sou. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Sem mim vocês não vão ter vida. Não tem vida sem Jesus, querido. Não tem. Pode procurar em qualquer outro lugar. Pode ser passageiro, pode ser ilusório, mas não existe vida fora de Cristo. Olha que diz o versículo 5. A luz... Você entenda que eu nem consigo me aprofundar no texto, porque é muito extenso, é algo tremendo e maravilhoso. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Na NVT, a luz brilha na escuridão, outro termo, né? Na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E é interessante quando ele fala aqui de luz, de trevas, escuridão, você vai de novo para Gênesis 1 e 2, o que diz? A terra se forma vazia, e havia o que sobre a face da terra? Havia o que? Trevas, escuridão. Olha como que João sabe dessa comparação, e ele começa a mostrar aqui, querido, olha, queridos, Jesus é a luz, Jesus é a vida. Na verdade, Ele é autor da vida, Ele é o Zoe, a vida estava nele. E quando Ele aparece, quando Ele surge, as trevas não podem prevalecer, não tem poder contra Ele. Queridos, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade hoje. Hoje a nossa sociedade moderna, pós-moderna, está correndo muito atrás do quê? De benefícios humanos. A briga, a luta hoje é para quê? Mais riqueza, mais prosperidade, mais benefícios, mais isso, e cada vez mais centralizada em mim mesmo. É o meu conforto, é a minha vida, é os meus benefícios, é eu. E essa mensagem tem entrado até mesmo na igreja. Faça isso que você vai ter aquilo, faça isso. E as pessoas ficam procurando sentido para a vida, meu amado. Quando você olha para as pessoas ao teu redor, olha, pense bem. Não sei se você já escutou assim, as pessoas conversando com você, às vezes, fui na balada, fui não sei aonde, e lá me diverti, aproveitei o máximo, lá foi legal e tal, saí com fulano, não sei o quê, e você olha, o cara é feliz. Mas, amados, vocês não entendem, as pessoas não entendem que isso é passageiro. No dia seguinte acabou a alegria, acabou o prazer, acabou a satisfação, acabou tudo. Porque é ilusório, porque é isso que o diabo faz. O diabo traz engano, querido. Como ele fez com Eva. Ele ilude as pessoas com as suas ideias, que centralizam o homem, que trazem para o homem, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus, você vai ser como Deus. E as pessoas querem essa palavra, não, eu quero ser o cara, quero ser o bom. Essa febre das pessoas, olha, eu quero curtida, eu quero compartilhamento, eu quero like, eu quero não sei o que, olha, tive tanto, não sei o que. Tudo isso é ilusão. Porque não dá em nada. Porque o vazio interior continua. A tristeza continua. A aflição continua, querido. Porque ele corre de um lado para o outro, procurando paz, e vai em tal coisa, e vai em outra coisa, e vai em outra religião, e vai em outra... Não encontra nada. E João diz, olha, Jesus é a vida que você procura, que você precisa. Jesus é a luz que vai tirar você das trevas e da escuridão. Só Jesus. Não existe outro, não existe outra opção, outro argumento, outra razão, outro raciocínio lógico, somente Jesus. Mateus 14,16 diz assim: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo vivia em trevas.
Mas quando Jesus vem, Ele traz luz, porque Ele é a luz. Os judeus esperavam um libertador do domínio romano. Mas Jesus, não, eu vim para libertar da escravidão, das trevas, do pecado, do diabo e da morte. Jesus traz vida onde há morte e luz onde há escuridão. Então, segundo ponto, concluindo, Jesus é vida, Jesus é luz. Só Ele pode te dar vida e vida abundante. Não são as coisas, não são as satisfações do homem humana que pode dar satisfação plena. Só Jesus. Só Jesus. Por isso que Ele declara com ênfase: eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a luz que veio ao mundo. Eu sou a porta. Eu sou a videira verdadeira, lá que você vai encontrar vida. Em mim não há trevas, não há escuridão, porque eu venci. Quem foi no EVV, né? Os homens, né? Fique tranquilo que eu não vou contar nada. Quando a gente fala de EVV, os homens já ficam assim, não fala. Já fica tudo preocupado, né? Vai contar os segredos do EVV, contar os segredos do EVV, né? Não vou contar não, fica tranquilo, né? Mas, para quem esteve lá, lembra? Quando a luz chega, as trevas se vão. O poder da vida de Cristo nos traz vida, nos traz luz. Terceiro ponto, o propósito de Cristo. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, se referindo a João Batista. Este veio como testemunha, para testificar, para falar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele, do seu testemunho, como diz outra versão. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho, para falar da luz. É interessante que quando você continua esse capítulo, né, o primeiro capítulo de João, na sequência, diz a palavra que os religiosos lá, os fariseus, enviaram alguns homens, sacerdotes tal, para perguntar se João era o Cristo. E foram para perguntar para João: João, você é o Cristo? E é interessante que quando você avalia o contexto, João era o cara da época, João era o cara que estava em alta na época. Todo mundo ia atrás de João, no deserto. Até os soldados, até os fariseus, até os religiosos, todo mundo ia atrás de João, para ver essa palavra de arrependimento. Olha que interessante. Então João era o cara do momento. Ele batia de frente com Herodes, que governava ali a Judéia ali. Ele era o cara que falava a palavra de verdade. E todo mundo via lá: ei, você é o Cristo? E qual a resposta de João? Não, eu não sou o Cristo, mas Ele está chegando, Ele está vindo. É interessante que hoje, nessa era moderna, muitas pessoas se colocam como se fossem o centro das coisas. Muitos líderes se colocam como se eles fossem a razão de tudo. E muitos líderes manipulam as pessoas, e as pessoas são manipuladas porque não conhecem a Bíblia, não buscam a Deus, e acabam se permitindo ser manipuladas por palavras bonitas, fora de contexto. E diferentemente de João, muitas pessoas querem para si a glória, a fama, o sucesso. E aí que você vê tantos escândalos, querido, tantos absurdos que acontecem por aí afora. Mas João diz: não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não sou a luz. Eu sou testemunha da luz. E é interessante, amados, que quando eu olho esse texto aqui, né? Versículo 7. Versículo 8. Ele não era luz, mas veio como testemunho, para dar testemunho da luz, para testificar da luz. E aí você lembra de Isaías 43, eu sou a voz que clama no deserto. João não era luz, mas ele refletia a luz. Mas é interessante que lá em Mateus, Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. Ué, mas não é só Jesus a luz? Sim, Jesus é a luz. Agora me diga, a luz de Jesus é dele mesmo?
É dele mesmo, é a luz própria dele, ele é a luz. Agora você, a luz é de você? É tua a luz? Não, você reflete a luz de Cristo. Por isso que eu e você somos a luz do mundo, porque refletimos a glória de Cristo, a vida de Cristo. Como diz lá Gálatas 2:20, que eu amo esse versículo: e vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Agora eu digo, queridão, se Cristo vive em mim, a minha vida não vai mudar? Se Cristo é a minha vida, se Cristo é a minha luz, a minha vida não vai mudar? Se Cristo habita em mim, o meu testemunho vai refletir o quê, meu amado? Se Cristo está em mim, vive em mim, quem eu vou manifestar? Quem eu vou expor? De quem eu vou falar? De quem eu vou ser testemunha? De Jesus. Por isso que é muito importante, meu amado, nós entendemos como é importante o teu testemunho no contexto da sociedade, principalmente nessa sociedade pós-moderna, que você tem que ficar agora aqui, não pode isso, não pode aquilo, não pode falar, porque isso, aquilo, essa coisinha toda, essa frescurada toda. Nós precisamos ser cristãos em todo o tempo, em qualquer lugar e em qualquer situação e circunstância, para testificar, para testemunhar da verdadeira luz, que é Jesus. Versículo 9: a verdadeira luz, que vinda ao mundo, estava chegando ao mundo, ilumina toda a humanidade. Olha o versículo 10: o verbo estava no mundo criado, quando ele se fez carne, veio habitar na terra. O mundo foi feito por meio dele, Cristo, mas o mundo, se referindo agora a pessoas, não o conheceu. Outra versão fala: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Lá em Isaías 53:3 fala, ele foi desprezado pelos homens. Isaías é um livro muito messiânico, fala muito de Cristo. Foi desprezado pelos homens. É interessante, meu amado? O Deus poderoso se fez carne, mas as pessoas não o reconheceram, não viram a glória dele, não experimentaram a glória dele, porque está o quê? Em trevas, em escuridão. Versículo 11: veio para o que era seu, para o seu povo, os judeus, mas os judeus não o receberam, eles o rejeitaram. Eles esperavam um libertador dos romanos, mas ele veio para libertar do pecado. Versículo 12: mas, agora o que é o ponto? Todos quanto receberam, noutra versão, que creram nele e o aceitaram, a igreja, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Ele veio para trazer luz, mas todos receberam essa luz? Não, mas aqueles que creram, se tornaram filhos de Deus. Eu gosto muito desse texto de Romanos 10, 9 e 10, assim: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Deus está falando do quê? Novo nascimento, regeneração, nova vida em Cristo. A minha vida é transformada por causa de Cristo. Não posso ser mais o mesmo, querido, quando Cristo transforma a minha vida, quando Cristo passa a viver na minha vida. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade dEle que deve governar a minha vida. Você deve estar se preparando para fazer teu plano aí, projeto de vida, para o ano que vem aí. Faça, muito importante, legal colocar, mas priorize o que é espiritual, querido. Priorize o que vai trazer crescimento para a tua vida. Priorize o que vai te fortalecer espiritualmente, meu amado. Priorize desenvolver cada vez mais uma comunhão profunda com Deus, querido. Sabe por quê, meu amado? Se você desprezar esse ponto, não adianta nada você colocar ali: esse ano no meu trabalho eu quero isso, na minha família eu quero isso, na minha vida financeira eu quero isso, na minha vida não sei o que, agora eu quero isso, essa coisa aqui também não sei o que mais aqui, quero isso. Não adianta nada, se Ele não for o centro da sua vida, porque vai ser tudo em vão, querido, passageiro, ilusão. Um carro super moderno, maravilhoso, pode ser fantástico, queridão, mas você vive 24 horas no carro?
Essa que é a diferença, meu amado, não é o que está fora, mas o que está dentro de mim. É que vai me trazer paz, segurança, descanso. Quando tem um problema familiar, um problema com o conjugal, ou um problema com os filhos, ou um problema financeiro, ou um problema no trabalho, ou uma enfermidade, para quem você vai recorrer, querido? Cristo! E se Ele domina, governa, comanda a sua vida completamente, você automaticamente, é algo normal, você vai se voltar para Ele, e buscar sua presença, e buscar sua direção. Eu vejo as pessoas hoje andando com desespero por coisas pequenininhas, querido, porque não conhece o poder da palavra, não entende a grandeza, a soberania de Deus, querido. Quando a palavra diz, nos tornamos filhos. Outro texto fala assim, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Quer dizer, temos todos os direitos e benefícios espirituais. Por isso que ele falou, somos abençoados. Paulo falou, né? Acho que em Éfeso, né? Acho que é em Efésios, não sei. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Querido, quando você começa a entender, amado, que nós estamos aqui de passagem, aqui é passageiro. A palavra diz assim que esta leve e momentânea tribulação não há de se comparar com as coisas que há de vir, se referindo à eternidade. As pessoas estão preocupadas com um bom carro, um bom celular, um bom emprego, um bom não sei o quê. Isso é passageiro. Ei, nós temos a vida eterna. Por isso que eu tenho que buscá-lo hoje, para cada vez mais estar sentindo a minha vida, para alegrar o coração dele, cumprir o seu propósito, cumprir com o chamado. Você sabe qual é o teu propósito? Você sabe qual é o teu chamado? Ei, meu querido, por favor, não se permita ser um consumidor de igreja, não se permita ser um consumidor de bênçãos, não se permita ser apenas alguém que está atrás de benefícios para a sua vida. Ele te deu vida e vida abundante para você manifestar a sua glória, para você manifestar a sua luz, manifestar a sua vida. Por quê? Porque você é filho. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas de Deus. Tudo é vontade boa, perfeita e agradável do Pai. E João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O carnal se inclina para as coisas da carne, mas o espiritual se inclina para as coisas espirituais. Quanto mais eu buscar as coisas espirituais, mais eu vou manifestar coisas espirituais. Quanto mais eu me inclinar para as coisas carnais, eu vou buscar as coisas carnais. E agora me diga, o que gera vida? O que é espiritual, o que é carnal? E essa escolha é minha e tua. Esse próximo ano, você que vai decidir, queridão, se você vai ler mais a Bíblia, se você vai orar mais, se você vai buscar mais a Deus, se você vai reunir sua família para estar orando, buscando a Deus, é você que vai tomar essa decisão. E aí você vai usufruir das consequências daquilo que você buscou, tanto para o bom quanto para o mal. Concluindo, querido, versículo 14, que é o texto fantástico. Eu queria até já chamar o pessoal da música já. Versículo 14. E o verbo se fez carne. Na outra versão, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Essa palavra, querido, habitou, ela tem o significado de tabernaculou. Lembra do tabernáculo? Que Deus fez o tabernáculo ali na terra? Essa ideia, Jesus veio
veio habitar entre nós. Ele veio habitar em mim, em você. Filipenses 2,6 assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Quer dizer, ele não se preocupou com o que ele era, ele se preocupou em ser o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso resgatador. E João diz: era cheio de graça e verdade. O que é graça, queridão? Você já sabe, né? Favor imerecido. É um amor incondicional, que traz salvação, perdão de pecados, reconciliação. Aliás, eu gosto de enfatizar isso, né, querido? Quando eu ministrei na última vez, até eu me senti mal, porque falei, é muito profundo e eu não consegui passar a mensagem como deveria. Quando eu falei sobre os benefícios da regeneração, da salvação. Quando eu começo a imaginar, querido, a profundidade da obra da cruz, a grandeza do amor de Deus, quando eu começo a analisar cada significado daquilo que Ele fez por nós, regeneração, novo nascimento, um novo coração, santificação, nos tornamos santos não por nós mesmos, mas por causa dEle, porque Ele nos santificou. Justificação, por causa dEle, eu e você nos tornamos justos diante de Deus. A adoção nos fez filhos amados no Senhor Cristo. Por intermédio dEle, fomos adotados por Deus como filhos. Reconciliação. Estávamos em trevas, longe de Deus, a luz veio e trouxe vida, e nos reconciliou com Deus. Redenção, fala de resgate, não vou conseguir explicar isso agora, mas uma dívida que foi paga, e Ele pagou essa dívida com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, para que eu e você tivéssemos uma nova vida. E glorificação, quando tudo vai se consumar, e Deus vai buscar Cristo vai buscar a sua igreja. Como são grandes os seus benefícios, como é grande o seu amor, como é grande a sua obra, como é grande a sua bondade, como é grande a sua misericórdia. Como eu posso viver longe de um Deus assim? Como eu posso viver incrédulo a um Deus assim? Como eu posso ignorar a sua presença? Como eu posso desprezar a sua palavra? E vimos a sua glória, glória como do unigênito, Filho único do Pai. Quando você vai estudar essa palavra glória, né, querido? Eu aprendi isso com o pastor Hernandes Dias Lopes. A glória não é um atributo de Deus. A glória é o ajuntamento dos atributos de Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E a glória dEle se manifesta em tudo isso. A glória do unigênito do Pai, a glória de Cristo. Eu não sei como está a tua comunhão com Deus, querido. Eu não sei como está o seu relacionamento com Ele. Eu vou dizer por mim, eu preciso tanto buscar sua presença.
Eu preciso tanto buscar a sua comunhão. Eu preciso tanto me esvaziar cada vez mais de mim mesmo, para ser cada vez mais cheio da sua glória, da sua presença, da sua santidade, do seu amor. Por favor, não me entenda mal, eu não sou contra as bênçãos, queridão. Eu sou contra aqueles que buscam a Deus por causa das bênçãos, mas não por causa dEle. Não o buscam por causa da sua santidade, não o buscam por causa da sua glória, não o buscam por causa do seu poder, não o buscam porque Ele é vida, mas o busco por causa de coisas que Ele pode me dar. Isso é muito culpa de uma mensagem que tem sido propagada nas igrejas, querido, de consumismo evangélico, de estrelismo gospel. Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é tudo. Ele que dá sentido à minha vida e à sua vida. Por isso que Ele diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscares de todo o coração. Que esse novo ano seja um desafio no teu coração, amado. Buscar ao Senhor, buscar sua presença. Deixa para o último as bênçãos, queridão. A palavra diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer? Busque a mim, meu filho, busque a minha presença, busque a minha glória, busque a minha santidade, busque a mim. As outras coisas eu vou derramar sobre a tua vida abundantemente, porque você é meu filho amado. Nossos olhos se abram, querido, nesse novo ano, para a grandeza desse Deus, da soberania e majestade desse Deus. Querido, nós somos luz, e as luzes não podem se misturar com as trevas. Ei, moçada, não se deixe influenciar por esta era, pelos costumes, pelos hábitos, pelos prazeres dessa geração que jaz no maligno. Ei, meu amado, lembra, você é luz, e a luz repele as trevas, a luz brilha na escuridão. Você precisa brilhar na escuridão. No teu trabalho, na tua escola, na tua família. As pessoas que estão ao teu redor, elas conseguem ver Jesus em você. Eu não estou falando de perfeição, do santão, não é isso, somos todos limitados. Mas percebe em você que é algo diferente, especial, maravilhoso, poderoso. Cristo em vós, a esperança da glória. Como diz a palavra, refletindo de glória em glória a imagem de Cristo. E para encerrar, queria que o pessoal projetasse aqui Romanos, na versão NVI, se puder, na versão NVI, Romanos, capítulo 11, do 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, do 33 ao 36. Só peço a você uma coisa, meu amado. Reflita sobre essa mensagem. Não reflita sobre mim, por favor. Não gostei do jeito que ele falou, não gostei. Esquece essas bebês, essas bobagens. Esquece isso. Esquece. Eu sou Josué, não vale nada. Eu quero que você olhe a palavra. A palavra que transforma, que liberta. A palavra que é o verbo.
A palavra que é Jesus. Hoje é Natal, eu precisei de uma palavra alegre para mim ficar pulando. Oh, é Natal, aleluia. Sim, a minha alegria está em Cristo, não está nos prazeres do mundo, é em Cristo. Jesus é a minha plena satisfação. Isso que nós temos que entender, queridão, isso que nós temos que entender. Nós como cristãos, quando colocamos as nossas expectativas, esperança em pessoas, nós nos frustramos, porque as pessoas são limitadas. Mas quando eu e você colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, como você vai se frustrar? Entendendo bem que Ele não veio para fazer a tua vontade, mas Ele veio fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E para encerrar, queria ler esse texto com vocês. E se você puder ficar em pé, já é para a gente terminar. Romanos 11, 33. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Podemos repetir só esse finalzinho aqui? Aí mesmo, ótimo. Vamos repetir, queridos? Pois dele, amém. Pois dele, para ele, por ele, para ele estão todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele a glória, a ele louvor, a ele adoração, a ele, aleluia. O Verbo encarnado